Olá, caros alunos, caras alunas. Estamos então de volta para continuar os nossos estudos sobre o estruturalismo, já finalizando essa etapa e já vislumbrando aí a passagem para as contribuições marxistas. Bom, nessa parte final aqui do estruturalismo, né, que está aí na página 30, para quem está acompanhando com o texto, o autor ele vai falar então, depois daquele exemplo, né, que a gente deu do prédio, né, da estrutura do prédio. Então, ele vai falar que então eu não vejo a estrutura, mas ela está ali e ela é responsável pela manutenção do prédio. Então, ele vai dizer a mesma coisa com a sociedade, né? A estrutura eu não vejo, eu vejo a sociedade de uma forma dinâmica, ela se movimentando, mas eu sei que existe ali uma estrutura. E é a estrutura que vai determinar o modo com que essa sociedade se organiza. Então, ele vai falar que os estruturalistas aceitavam a existência de diferentes tipos de sociedade, desde as mais simples, as mais tradicionais, ou mesmo sociedades modernas. Então, a questão dos estruturalistas não é, como eu já havia comentado também no final da aula anterior, não é fazer juízos de valor nas sociedades, mas entender como funciona cada sociedade e, consequentemente, os indivíduos que participam dessa sociedade, os grupos, a partir da sua estrutura, daí o nome estruturalismo. Então, eles vão fazer uma distinção, né, dessas sociedades, capitalistas e não capitalistas, que justamente em função da hegemonia capitalista, né, não dá para pensar numa sociedade que não se organize em função da própria economia. Então, nós temos um grupo de sociedades capitalistas, um grupo maior, um grupo hegemônico, e algumas sociedades não capitalistas, né? Isso vai depender também do momento histórico que a gente for analisar e dependendo também da postura do pesquisador, né? Qual é o campo que ele quer pesquisar, né? Qual é o corte, o recorte, vamos dizer assim, que ele tem interesse em pesquisar, né? Então, ele vai falar aí, né, que essa diferença ela vai ser explicada em função da própria história, foi o que eu acabei de falar, né, e da relação que cada sociedade mantém com o meio natural e social. Então, eles não propunham nenhuma lei ou princípio explicativo, né, para regular a passagem de uma estrutura mais simples para uma estrutura complexa. Isso é interessante a gente entender no estruturalismo, né? Não é uma teoria que vai sistematizar o processo, mas identificar o processo, que é mais interessante, né? E aí ele cita aqui, né, já caminhando para o final desse item, alguns antropólogos, né, que vão falar de um método estruturalista de interpretação da sociedade. Então, o estruturalismo, pessoal, ele tem que ser pensado a partir de uma metodologia, né, sem dúvida. Então, só que esses métodos ele vai apresentando algumas variantes no decorrer do aparecimento, né, dos pensadores e até de algumas teorias correlatas, né, vamos dizer assim. Ok? Então, a estrutura vai constituir-se de elementos interdependentes que vão favorecer a transformação social, né? Quer dizer, a transformação social ela acontece, né, à medida que a modificação dos seus componentes ocorre, né? Isso há e existe uma possibilidade de alteração dessa ordem. Por isso que está vendo, se é uma estrutura fechada, então eu não vou ter uma transformação social. Se é uma estrutura mais aberta, eu vou entender que é possível uma mobilidade social dentro dessa estrutura. Então, tudo vai depender da característica da estrutura de uma maneira geral. Então, o que ele vai dizer aí, né? Aí ele dá um exemplo aqui, né? Sociedade Aceh, em Sumatra. Então, o que acontece? Quem dividia o casamento, quem decidia o casamento de uma jovem era o parente direto da linha paterna, o próprio pai ou o avô. Então, nessa sociedade, quem decidia com quem essa moça ia casar
era o pai dela ou o avô dela na falta do pai. Bom, e se não tivesse o avô também, o que, que ia acontecer? Então, ele diz aqui, olha, essa moça estaria numa situação difícil, né, que ele chama aqui de anormalidade e contradição, pois as regras sociais se impunham que ela se casasse antes da maioridade, ao mesmo tempo que impediam as menores de escolher o noivo por sua conta própria. Tá vendo? O impasse, uma estrutura, o que é uma estrutura social fechada? Entende? Então, nessa estrutura, a moça ela tem que casar antes da maioridade, certo? Portanto, já que ela não pode atingir a maioridade, então ela não pode decidir. Quem tem que decidir é o pai e o avô. Se o pai e o avô não estiverem presentes, cria um problema para ela. Então, o que vai falar aqui enquanto solução para isso, né? Já estou na página 31, tá, pessoal? Para quem está acompanhando aí no texto. Então, ele vai dizer o seguinte, ó, diante desse conflito, a sociedade e a Archek adotam um critério. Né? Que critério é esse? Que institui um tutor para decidir sobre o casamento das jovens que não têm pai nem avô. Então, veja bem, a adoção desse comportamento não previsto para a estrutura dessa própria sociedade, porque ela vai buscar isso onde? Ela vai buscar isso no wali, retirado da lei muçulmana. Então, uma estrutura muitas vezes fechada, ela não dá conta de resolver os problemas colocados pelo próprio fechamento da estrutura. Então, muitas vezes, a saída é buscar uma outra estrutura, no caso, no exemplo aqui que eu citei, que o texto está citando, né? É um código muçulmano que vai dizer, olha, se não tem o pai, não tem o avô, o grupo vai nomear um tutor. Né? Então, essas mudanças na sociedade Ashek, né, elas são chamadas, então, mudanças nas relações sociais, na hierarquia e na distribuição de funções, né, que inovam-se em papéis e regras sociais, porque vêm de outras culturas, de outra sociedade, certo? Então, de qualquer maneira, o que nós vamos ver aí na sequência? Né? Que os teóricos estruturalistas eles vão sempre dar mais ênfase aos estudos sincrônicos, que é essa sincronia entre os grupos, né? Aqueles que valorizam as análises das justificativas de por que a sociedade cheguem a ser como são, né? Por que a sociedade chegam a ser como são. Então, tá vendo? Não dá bem uma ideia de estrutura. Como é que uma sociedade chega a ser o que ela é? Como é que um prédio chega a ser como ele é quando eu olho para ele? Olha, porque a estrutura foi feita dessa maneira. Então, eu faço uma estrutura assim e ali eu vou colocando as paredes a partir da estrutura. Ali eu vou colocando as janelas, ali eu vou colocando, né, as portas, ou seja, o resultado da sociedade, ele parte desse princípio da estrutura. Por isso que ele vai dizer aqui, né? Quer dizer, esse porquê essa estrutura se dá por que a sociedade se dá dessa maneira? Porque tem uma estrutura por trás dela que vai fazer isso. E às vezes essa estrutura não dá conta. Né? De novo, vale o exemplo do prédio. Eu não posso fazer uma estrutura para 5 andares e querer fazer um prédio de 10 andares. A estrutura não vai dar conta e esse prédio vai cair. Então, muitas vezes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que refazer essa estrutura. O que ele chama aqui, então, de uma certa sincronicidade e de uma certa interdependência ou uma inter-relação com outras estruturas que já estão um pouco mais avançadas ou que já, de certa maneira, resolveram essas questões aí. Tá? Então, isso aí também vai caracterizar o estruturalismo. Então, nossos estudos sobre a cultura, duas contribuições são relevantes. Estruturalistas admitem que um mesmo método para o estudo das sociedades totêmicas ou primitivas e para as sociedades complexas, aceitando uma mesma forma de ser e de organizar sistematicamente. Por isso que eu enfatizei para vocês a questão metodológica do estruturalismo. Porque aí ele vai dar conta, como ele diz aqui, né, de sociedades totêmicas, sociedades primitivas, né, de sociedades complexas. Então, da mesma maneira de se organizar sistematicamente. O importante é usar um método estrutural ou estruturalista. A partir daí, eu consigo atingir graus de entendimento
que sejam favoráveis, né, graus de entendimento que sejam suficientes para o entendimento das culturas de uma maneira geral. Isso seria um ponto. Por outro lado, ele vai dizer aí, né, pensam a cultura não como evidências, mas como construções teóricas. Perfeito. Então, por quê? Porque o processo aqui é um processo que a gente chamaria de um processo dedutivo. Né? Então, eu parto de uma referência geral e venho para o particular, ao contrário, né, do processo indutivo, que vai da experiência concreta para, né, a generalização. Então, quando eu penso no método dedutivo, né, o que, que ele vai dizer aí? Olha, não vou partir de uma evidência, que é o que eu vejo. Então, eu parto de quê? De uma pesquisa, né? Que é uma pesquisa teórica. É bem claro isso aqui, né? Não como evidência, mas como construções teóricas, certo? Fruto de pesquisa empírica e de indeterminação diagnóstica, interpretação diagnóstica. Quer dizer, quando eu interpreto diagnósticos, eu chego numa teoria, e dessa teoria eu consigo entender o processo, tá certo? Então, é o método científico, né, pessoal? Que vocês já conhecem, né? O método científico é esse, né? Atingir uma lei universal, e a partir dessa lei universal, eu não preciso mais fazer as experiências empíricas, né? Embora eu tenha que ter feito isso antes, mas até atingir uma universalidade, o que ele chama aqui de uma construção teórica. E ainda, como contribuição importante, esses autores partem do pressuposto que a logicidade interna às diversas culturas que deve justificá-las. Ou seja, quando eu percebo que existe uma lógica interna numa estrutura, essa estrutura, essa lógica justifica a sociedade propriamente dita, certo? Então, é muito parecida a ideia do edifício, né? Por isso que ele cita, inclusive, no nosso livro, né? Quer dizer, quando eu olho para o edifício, quando eu olho para uma sociedade, eu vejo, olha, por trás disso tem uma estrutura que justifica esse modelo aí, né? Essa estrutura foi feita pensando esta sociedade, certo? Então, pessoal, sobre o estruturalismo era isso, né? Fiquem à vontade para perguntar, tirar suas dúvidas, fiquem à vontade aí para mandar suas mensagens, tá? A gente vai passar agora para uma outra contribuição, né? Deixamos a estruturalista e vamos passar para as contribuições marxistas, né? Que também são bastante interessantes, tá? Então, comentem o vídeo, perguntem, tirem suas dúvidas, tá, pessoal? Estou à disposição de vocês aí a respeito do estruturalismo. O que eu não souber, eu pesquiso, vou atrás, respondo na medida aí que vocês forem mandando, tá certo? Quero que vocês fiquem bem à vontade para entrar em contato realmente e tirar suas dúvidas, né? Bom, contribuições dos estudos marxistas, está na página 31 também do nosso texto. Bom, o marxismo, ele é bem conhecido nosso, né? E aqui nós vamos falar do marxismo do ponto de vista antropológico, né? Então, o marxismo cultural, que para mim é mais interessante até, às vezes, do que o marxismo do ponto de vista econômico, né? Porque o ponto de vista econômico a gente está tão acostumado, já conhece, né, as teorias marxistas, já conhece aí os pressupostos, né, da luta de classes, né, os pressupostos da mais-valia, né, da exploração pelo trabalho. Então, tudo isso a gente já tem visto bastante. Agora, quando ele entra na visão antropológica, é uma visão que particularmente me interessa muito no estudo da sociologia e da antropologia. Por quê? Porque, basicamente, vocês vão ver que é uma postura crítica. É o que ele vai falar aqui logo no comecinho. Não, o marxismo também trouxe importantes ideias para o estudo da cultura, né? O Marx tinha uma preocupação muito grande com a questão cultural, e aí daqui a pouco eu vou explicar por quê, né? Ele já vai ter uma preocupação muito grande com a invasão das culturas, com o colonialismo, né? Com essa crítica, a crítica que ele faz ao capitalismo, né? É uma crítica que ele vai fazer a um capitalismo que quer
classificar as culturas. É um capitalismo que quer dizer que determinadas culturas não têm valor em relação a outras culturas. E, normalmente, as que têm valor, a gente sabe quais são, né? Para o capitalismo moderno, a cultura europeia, a cultura norte-americana, é que vai se colocar como aquela que está apta, né, a direcionar as outras culturas, normalmente de continentes asiáticos, continente africano, continente latino-americano. Ok, pessoal? Então vamos lá. Um, essa análise, né, crítica do capitalismo e vai expor então o quê? As contradições internas desse movimento em relação às culturas. Então, o autor do texto aqui vai dizer, olha, o Marx acabou ajudando a gente a entender melhor o quê? Né? A abalar um pouco essa crença, né, de que nós deveríamos classificar as culturas. Né? Nós somos preparados para acreditar que a cultura europeia é superior à cultura latino-americana, africana e até mesmo asiática. Nós somos preparados para isso. Só que o Marx ele começa a mostrar que parece que tem umas contradições aí. Será realmente que existe uma hierarquia nas culturas ou que são apenas as diferenças? Então, olha só o que ele vai dizer aí, né? Existe, então, né, uma relação de dominação entre metrópoles europeias e suas colônias. Então, a ideia, a gente já comentou isso também, né, em vídeos anteriores, em videoaulas anteriores, né, a ideia sempre foi de que, a partir do momento em que existe um interesse em dominar colônias e dessas colônias tirar suas riquezas, é preciso que haja um fator ideológico também presente, certo? Não adianta eu querer chegar e dizer que eu sou mais importante que você se eu não te convencer disso. Tá? Então, eu preciso convencer o outro de que ele é menos importante, portanto, ele tem que me ouvir. Ele tem que me ouvir porque eu sei mais do que ele, eu vou dizer para ele o que ele tem que fazer, o que ele precisa mudar e o que ele precisa melhorar. Então, isso ele vai chamar aqui de ideologia. Então, o estudo da ideologia, né, depois eu vou deixar para vocês também algum material sobre ideologia, que eu acho fundamental para entender essa questão da cultura do ponto de vista do marxismo. Né? Vocês vão poder entender um pouquinho melhor o que é o conceito de ideologia, né? Tem autores muito importantes aí no Brasil que discutem isso, escreveram livros sobre isso, e eu quero também deixar algum material para vocês sobre isso aí, complementando essa videoaula aqui, certo? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Então, que ele vai dizer o seguinte, olha, a ideologia é a consciência do ser humano que é moldada pelas relações de produção. Então, como se a minha consciência, né, a consciência do colonizado, fosse moldada para se ver como colonizado. E, portanto, menos importante, portanto, sujeito à ditadura do colonizador. Né? E daí nós temos aí a história para mostrar o quão nós aceitamos, né, principalmente no Brasil, a ideia de que somos países em desenvolvimento, que precisamos desenvolver como outros países desenvolvem, que precisamos crescer como outros países crescem, que precisamos criar uma indústria, né, que dê conta da demanda de consumo, ou seja, tudo que na verdade nós não precisaríamos e não precisamos e nunca iríamos precisar se não tivéssemos acreditado nisso em algum momento. E por que acreditamos? Por causa da ideologia. Né? Então, a ideologia afeta a consciência. Né? Então, a ideia é que o Marx ele vai reconhecer na própria ciência uma atitude ideológica. Perfeito. Né? A própria ciência que se coloca como neutra, né? Que se coloca como, não, a ciência é neutra, a ciência ela tem uma postura que não está interessada em valores, mas está interessada em fatos, e isso Marx vai dizer, será? Né? Quer dizer, nós hoje vivemos uma questão
né, de pandemia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que tem questionado isso o tempo todo. O que é a ciência? A ciência está dizendo isso de que lugar? Né? Qual é o interesse do discurso da ciência numa situação como essa? Né? Então alguém vai dizer, não, o discurso da ciência é um discurso que está interessado em salvar as vidas. Mas eu tenho um discurso econômico que está interessado também em salvar vidas, mas do ponto de vista econômico. Então, isso é muito interessante a gente perceber, porque é exatamente isso que o modelo marxista nos trouxe enquanto reflexão. A ciência não é neutra, a ciência é ideológica. Então, em nome da ciência, eu posso receitar cloroquina e em nome da ciência, eu posso rechaçar a cloroquina. Mas então, quem são essas cientistas? Que interesses eles têm? Que ideologia está por trás dessa ciência, desse discurso? Né? Então, isso foi exatamente isso que o Marx vai trazer para nós. Né? Olha lá. Assim, né, ao pensar as sociedades não europeias como manifestações de um estado passado da humanidade, né, quer dizer, o quem não europeu está atrasado, né, está atrasado. Nós sempre tivemos essa sensação do Brasil, né? Eu me lembro ainda nos meus estudos iniciais, lá né, na graduação, né? A ideia era, o Brasil está sempre 10 anos atrás. Né? Quer dizer, os teóricos, os antropólogos, ele cita aqui, né? Que são, muitos deles estão a serviço dos modelos europeus, sempre já falavam, olha, o Brasil precisa adiantar, precisa evoluir, precisa progredir. Por quê? Porque ele está atrasado, né? Como se alguém que plantasse, né? Então eu planto no meu quintal de maneira artesanal, uma horta orgânica, que se eu estou atrasado em relação ao agronegócio. Aí o Marx vai dizer, isso não é um atraso, são maneiras diferentes de cultivar. E aí isso vai para toda a cultura, não só a cultura da terra, mas toda a cultura. Quer dizer, um sujeito que mora na zona rural e ele usa expressões, né, e usa um vocabulário diferente do vocabulário do sujeito que está na cidade, ele não está atrasado em relação da cidade. Ah, mas ele fala errado. Não, ele não fala errado, ele fala um tipo de linguagem que é muito mais oral do que escrita. Né? Portanto, a oralidade ela acaba permitindo, né, uma série de diferenças em relação à escrita, que faz com que muita gente acredite que essa fala oral, né, essa fala típica, é uma fala atrasada. Mas não é atrasada, ela é diferente. É uma fala mais, vamos dizer, simples, né? Que é o que nós fazemos, né? Enquanto você está conversando, enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou cometendo alguns deslizes da língua propriamente dita, culta. Porque eu vou falar assim, eu estou dormindo. Não, mas não é dormindo, é dormindo. Mas eu digo, no dia, na hora eu falo, não, eu estou dormindo. Por quê? Porque a linguagem oral, ela acaba permitindo isso. Quando eu vou escrever, eu não escrevo dormindo, eu escrevo dormindo. Então, isso são diferenças. Agora, eu tenho que dizer que o sujeito que está, né, na zona rural, porque ele fala um pouco distoante, né, digamos assim, da língua culta e clássica, ele está atrasado? Não. Paulo Freire mostrou bem isso nas suas obras. Né? Ele apenas é uma maneira peculiar de pensar através da sua cultura. Isso nós poderíamos estender às outras culturas também. Então, esses antropólogos, ele vai dizer que estão a serviço dos países europeus, justificam toda forma de intervenção destinada a levar as sociedades ao pretenso progresso, e coloca entre aspas. Não é por acaso, né, pessoal, que a nossa bandeira tem a inscrição ordem e progresso, ou seja, precisamos progredir. Então, esse negócio de progresso, ele foi colocado de uma maneira ideológica na concepção da cultura brasileira, a ponto de nós, então, nós estamos sempre atrasados, então não precisamos crescer, nós precisamos avançar. E só que esse avanço, né, o que ele fez? Ele fez com que nós desqualificássemos e descaracterizássemos a nossa cultura de origem, né, que é uma cultura muito rica, e ficasse legada aí aos movimentos folclóricos. Né?
Daí a grande discussão sobre a cultura afro brasileira, né, a cultura indígena, né, que virou um folclore no Brasil, virou uma coisa de curiosidade, sendo que é a nossa raiz cultural. E nós negamos essa raiz cultural, tanto afro quanto indígena, e nos apegamos a uma galhada, né, que não é raiz, são os galhos europeus que se instalaram por aqui. E esquecemos e tratamos a nossa cultura de base como uma cultura não só atrasada, né, mas para falar de um jeito bonzinho que ela é atrasada, a gente fala folclórica, né? Então tem lá o Dia do Índio, aí as crianças vão lá, né, se vestir de índio, não é isso? Né, aquela coisa bem folclórica, né? Aí você tem a abolição da escravatura, né, colocando uma princesa branca que era muito boa, portanto ela libertou os escravos, né? Então, ou seja, todo um folclore que não determina realmente a nossa cultura e nos coloca sempre atrás, sempre correndo atrás dos modelos europeus e norte-americanos. Então, daí as políticas chamadas desenvolvimentistas, que abalam as crenças religiosas, foi isso que eu falei, e liquidam formas produtivas mais artesanais, né? Que eu acabei de comentar com vocês também, consideradas rudimentares tecnologicamente. Então, nós somos o tempo todo chamados a reinventar, né, a entrar no mundo tecnológico como se um mundo artesanal, como se a produção em pequena escala não fosse interessante para o Brasil. E é claro, depois que se entra nisso, é lógico que, depois que eu crio o agronegócio, é lógico que o pequeno produtor não vai ter a menor condição também de se instaurar numa cultura, né, de agronegócio e de devastação de florestas e tudo mais, né? Então, pessoal, é muito interessante, né, o estudo marxista da cultura, né? E o que ele vai dizer aí, né? Volta-se para a análise da crítica da própria sociedade europeia, que expõe relações de dominação política, econômica, ideológica que o colonialismo estabelecia entre nações e continentes. Então é muito crítica a postura marxista, né, no sentido, olha, né, os europeus, né, ao nos colocar como países em desenvolvimento, culturas menos avançadas, né, nada mais queriam do que impor um colonialismo que lhes desse a oportunidade de se apropriar das riquezas que existem nesses países, que teoricamente não precisariam nada disso. Poderia ter as culturas que aqui existiam, né, indígenas, principalmente a indígena, no caso do Brasil, eram culturas extremamente avançadas do ponto de vista da sobrevivência, da organização social. Daí, né, já vimos aqui alguns antropólogos que estudaram, né, as culturas indígenas no Brasil. Depois vieram os africanos também, que trouxeram uma capacidade muito grande, né, de organização social, muito interessante, até que possibilitou, né, as revoltas, essa saída, né, desse lugar da escravidão, né, as lutas anti-escravidão. Então, tudo isso mostra que talvez não tenhamos tomado o caminho correto, por isso estamos até hoje nos sentindo aí atrasados em relação a tudo que está acontecendo. Então, também interessante, ele vai falar aqui, né? Tais estudos expuseram até mesmo os preconceitos que guiaram o cientista na identificação do diferente como exótico. Então, tá vendo? O diferente, ele é exótico, né? No sentido que não é só o diferente, que igual ao outro, né? Igual no sentido de ter o mesmo valor, só que sendo diferente. Não, ele torna o exótico, né? Que ele fala que o tropical, o tradicional. Então, o atraso. Ah, não, o Brasil é um país tropical, um país exótico, as pessoas são diferentes, né? Mas diferente no sentido de quê? Diferente de tudo o que está dentro de um padrão aceitável. Isso acontece, inclusive, se nós trouxermos também para as pessoas, né? Pessoas que são consideradas também exóticas, né? Porque são diferentes, e aí sofrem bullying, né? Preconceitos e tudo mais. Então, tá vendo que na escala, é só mudar a escala que a gente chega nas relações sociais, tanto, né, macro quanto micro, nessa mesma lógica, certo? Então,
Dessa forma, né, o modelo marxista propõe, então, uma metodologia de trabalho que ele chama aqui de anticolonialista. Nós estamos começar a pensar num modelo que enfrente, né, esse colonialismo. E ele vai chamar, então, de anticolonialismo, que respeita a especificidade dos povos não europeus e os anseios do seu povo, assim como sua autodeterminação. Então, o conceito marxista de cultura é um conceito que vai buscar o respeito às culturas específicas, tá? Não aceitando essa graduação das culturas, certo? Então, essa teoria vai analisar ainda de uma forma crítica a sociedade por intermédio de métodos que não intervenham no seu destino, né? Abdicando de toda postura etnográfica que sirva para fornecer informações a governos coloniais ou defender interesses econômicos de grupos metropolitanos. Ou seja, né, é preciso criar um espaço de entendimento da cultura a partir da própria cultura, não das interferências do colonizador. Senão eu nunca vou entender a cultura. Só de olhar para essa cultura já vou dizer que ela é uma cultura inferior, porque eu estou olhando de um outro lugar. Então eu preciso me sentir colonizador e olhar, né, para o colonizado como se fosse inferior. E é isso aí, pessoal, a gente faz até com a gente mesmo às vezes. Aí eu preciso saber mais, eu preciso aprender mais, eu preciso fazer tal coisa. Por quê? Porque senão eu me sinto inferior. Então vocês estão vendo que isso não é por acaso, né, pessoal? Isso é colocado de uma forma bastante definida na sociedade. E o marxismo, né, vai fazer então essa crítica aí. Então, nesse finalzinho aqui, esse texto, na página 31, né, ele é bem esclarecedor. Então ele vai dizer aí, ó, né, do ponto de vista da modernização, só pode ser entendida como sobrevivência de culturas soberanas, a salvaguarda de sua originalidade. O contrário, né, pessoal, de tudo que foi feito e foi pensado até hoje em termos de cultura. Certo? Bom, pessoal, vou terminar por aqui. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa introdução, né, a respeito do modelo marxista, né? E agora continuamos na próxima aula, né? Ainda tem mais um espaço aqui, mas eu vou colocar para vocês aí alguns vídeos auxiliares, tá? Para a gente discutir um pouco, principalmente essa questão da ideologia aí. Por favor, comentem, tirem suas dúvidas, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.